Oficialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui retornando para as nossas aulas aqui no Colégio Adventista de Itabuna. Isso mesmo, terceira unidade, né? Mas, apesar de estarmos começando a terceira unidade, nós vamos revisar os assuntos agora da segunda unidade. Eu achei essa proposta muito boa do colégio, porque você vai ter a oportunidade agora de ver tudo o que você estudou na segunda unidade de forma resumida, através da correção do provão, isso mesmo. Então, eu quero convidar você neste momento a pegar aí o provão de ciências. É a prova da segunda unidade que você fez ali naquela semana ali de 10 de junho, mais ou menos. Essa prova talvez você tenha ela impressa aí na sua casa, ou então você pode ter ela no seu celular, você pode ter ela no seu computador, mas você pode ter, alguns copiaram, né? Alguns gostam de copiar as questões. Mas assim, você pode dar uma pausa nesse vídeo agora aí e pegar esta prova, porque nós vamos proceder com a correção dela. Sabendo o seguinte, nesta unidade nós estudamos o quê? 3 capítulos do livro, e a prova, que tinha 10 questões, ela acabou abrangendo todos os 3 capítulos. Por isso que a correção da prova se torna automaticamente uma revisão de todo o assunto da unidade. Mas de qualquer forma, a gente vai acompanhar aqui no slide, que eu vou convidar você para se aproximar aqui e acompanhar daqui a pouquinho. Mas eu só quero, antes disso, falar o seguinte. As questões que eu vou exibir aqui na TV, no slide, elas estão adaptadas, tá certo? Não está igualzinho como está aí na sua prova. As respostas estão todas iguais, mas a pergunta eu mudei um pouquinho. Sabe por quê? Porque algumas perguntas eram muito grandes, tinha alguns textos, e aí não ia ficar legal a imagem aqui no slide. Então aí o que eu fiz? Eu retirei os textos, ou eu reduzi os textos, para que você pudesse ler aqui melhor e acompanhar, tá bom? Mas as questões são as mesmas, somente isso mesmo que eu fiz para a visualização ficar melhor, tá bom? Então, dito isso, vamos começar com a correção das questões? Se aproxime, vamos lá, vamos lá. Aí está, pessoal. Primeira coisa que quero mostrar para vocês, estes foram os assuntos e os capítulos do livro que nós estudamos aqui no segundo bimestre, isso mesmo, na segunda unidade no Colégio Adventista de Itabuna. O capítulo 4 de Ciências abordou o quê? O título foi A Terra por Dentro e por Fora. Sim, Leandro, e nesse capítulo a gente estudou o quê? Muitas coisas, mas dentre elas a gente estudou as camadas da Terra, as placas tectônicas, a atmosfera, suas camadas, e também sobre aquecimento global e buraco na camada de ozônio também, que eu nem coloquei aqui. No capítulo 5, o título é Estrutura Inorgânica da Terra. O que nós estudamos? Estudamos sobre os tipos de rochas, que as rochas são formadas por minerais, e estudamos também os fósseis, o que são, sua importância, como se formam, né, e a visão criacionista e evolucionista dos fósseis. E no capítulo 6, o título é Terra, um planeta singular. Nós estudamos basicamente o que, gente? 2 pontos principais. A força gravitacional, né, que é uma força de atração, e estudamos também os movimentos da Terra. Então tá aqui, pessoal, os assuntos da segunda unidade, tudo isso aí a gente estudou. E agora vamos para as questões adaptadas, viu? Questão número 1, olha aí, já está adaptada, tirei uma boa parte do texto. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa que apresenta corretamente, em ordem, os tipos de limites apresentados. Como assim, Leandro? No textinho lá estava falando o quê? Sobre as placas tectônicas, pessoal. Então esse texto aqui, essa questão, fala sobre placas tectônicas, que são esses enormes blocos de rochas que estão ali abaixo, né, e dos continentes e dos oceanos, formando a crosta terrestre. E essas placas, gente, elas acabam se encontrando uma com as outras. E esses encontros, né, entre placas se chamam limites. E existem 3 tipos de limites. Eu falei isso na revisão, o livro falou, a atividade falou sobre isso, e eu coloquei essa questão na prova. Então a questão é, quais o nome desses 3 limites aqui em ordem? Olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? Uma seta para cá, outra para lá. Então, olha o que está acontecendo. Ó.
uma placa está deslizando sobre a outra. Quando está deslizando, o que a gente chama de limite transformante. Então só pode ser aqui, ó, letra B ou letra E, você já elimina as outras. Aí nesse caso aqui, aí você falou, Leandro, mas eu esqueci essa palavra transformante, difícil. Ó, gente, mas essa não é difícil, sabe por quê? Ó o que está acontecendo. Uma seta está indo para o lado, outra para o outro. As placas estão se afastando. As placas, cada uma estão indo em direções opostas. Qual é o nome desse limite que eu falei para vocês? Divergente. Inclusive eu falei bem assim na aula, a gente está divergindo. Divergente é quando você discorda, cada um vai numa direção diferente. Então esse é limite divergente. Então, mesmo que você esquecesse isso aqui, pelo divergente você consegue até marcar certa, quer ver? Porque a segunda é a divergente. Então você procura a segunda palavra aqui, ó. Em quais alternativas a segunda palavra é divergente? Só na B e na D. Então você já eliminaria as outras, só ficaria entre B e D. E o último limite, o que está acontecendo? Uma placa está indo para cima da outra, gente. E aí, ó, uma está descendo, ó a seta aqui, ó. Uma está descendo em direção à outra. Então as duas estão indo na mesma direção. Se está na mesma direção, então que limite é? Convergente. Elas estão convergindo na mesma direção. Então, gente, a resposta correta é a letra B. Transformante, divergente e convergente são os tipos de limites dessas placas tectônicas. Tá bom? Vamos para número 2. Aí eu tirei o texto também e deixei a imagem. Aqui estão, gente, ó, as camadas da Terra. E ele está comparando as camadas da Terra com um ovo cozido. Com o ovo cozido você consegue tirar a casquinha dele aqui e você consegue ver a clara e consegue ver a gema. Então ele está comparando as camadas da Terra com as camadas de um ovo. Inclusive eu citei esse ovo na aula de revisão. Aí agora tem as alternativas. Vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas, gente. Número 1. A camada 1 corresponde ao núcleo. Vamos ver. 1 tá aqui no meio, 1 tá aqui no meio. 1 é o núcleo mesmo, ó. Tá no meinho, é o núcleo. A camada 2 é o manto. Ó, manto. Tá aqui no meio, ó. É isso. No meio, aqui no centro é o núcleo. Aí ao redor tem o manto. E por fora tem a crosta terrestre, né? Vamos ver. E a 3 é a crosta terrestre. Tá certo. A 3 é a crosta e a de fora. É a casquinha. Então, gente, essa alternativa 1 a gente tá vendo que ela tá toda certa. Então a 1 é verdadeira. Vamos para 2. O núcleo, que é a parte aqui central, se divide em duas partes. O externo, com níquel e ferro em estado líquido, e o interno, com níquel e ferro em estado sólido. Tá tudo certo aqui, gente? Está, porque eu falei justamente isso para vocês. O núcleo se divide em externo e interno, não é isso? Só que o externo ele é líquido, já o interno ele é sólido. E na aula eu até falei, gente, como é que pode lá no meinho ser sólido se a temperatura é tão alta? Aí eu falei, gente, mas é porque a pressão é muito grande. Como a pressão é muito grande, ele fica sólido lá no centro da Terra. Então, gente, tá verdadeira essa 2. E a 3. Os materiais que compõem o manto são pastosos. Isso mesmo, que é daqui que forma a lava, né, o magma. É pastoso. Enquanto a crosta terrestre é sólida. Exatamente. A crosta terrestre são as placas tectônicas, os blocos enormes de rocha, é sólido. Então, gente, a gente está vendo que está tudo certo aqui. Então, a resposta certa seria a letra D. Todas são verdadeiras. Certinho, né, pessoal? Vamos para a próxima. A 3, eu também tirei o texto, tinha uma imagem aqui sobre a atmosfera. E agora vem, qual é a resposta incorreta? Ou seja, tem que 4 aqui estão certas e uma errada. A gente tem que achar qual é a errada. Vamos lá. As camadas da atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tá certo? Está, pessoal. Vocês lembram que quando eu dei aula eu falei tente, ó. T-E-M-T-E, tente. Tá certo isso aqui. Essa é verdadeira, então não pode marcar A, porque ele quer errada. Incorreta é errada. Letra B. A camada de ozônio está localizada na estratosfera, que é a segunda camada. Tá certo isso, pessoal. Falei para vocês. Letra C. A maioria dos fenômenos meteorológicos ocorrem na exosfera. A exosfera, gente, é a última camada. Os fenômenos ocorrem lá? Não, gente, tá errado. Então você deveria marcar a letra C. Tá muito errada essa resposta. Ô, Leandro, onde é que ocorrem esses fenômenos? Na primeira camada.
Ô, Leandro, cite aí um fenômeno pra mim, por exemplo, você tá falando aí. A chuva, gente. Então, onde é que se formam, né? As nuvens, pessoal. Então, isso ocorre aonde? São fenômenos que ocorrem na primeira camada, tanto é que a gente chega aqui a nós e nós vemos perfeitamente. Tem a primeira camada e não a última. Então tá totalmente errado dizer que chuva ocorre na última camada. Aí é brincadeira, né, pessoal? Vamos para a letra D. Termosfera é a camada mais quente, verdade. E mesosfera é mais fria, verdade. E a última. Os satélites artificiais orbitam, ficam girando lá na última camada atmosfera, que é a exosfera. Tá certo. Então, gente, realmente só a letra C tá errada, hein? Essa foi fácil, né? Vamos para número 4. Marque a incorreta. Também tinha um textinho aqui falando sobre o aquecimento global. O assunto aqui é esse, aquecimento global. E eu coloquei essa imagem aqui, ó. Estão vendo que né, a Terra está aquecendo e as geleiras estão derretendo. E aí, ó, algumas formas de vida estão perdendo seu habitat, vão entrar em extinção. Está aumentando o número, a quantidade de água nos oceanos. Mas vamos lá. Eles deu aqui 5 frases e a gente tem que marcar a errada. Então 4 estão certas. Vamos marcar a errada. Vamos descobrir qual é a errada, pessoal. Letra A. O derretimento das calotas polares prejudica tanto os seres que vivem nesses locais quanto a vida marinha das regiões próximas. Verdade, gente. Quando essas geleiras derretem, os seres que vivem lá são prejudicados e outros seres que vivem no oceano bem distante também é prejudicado porque muda ali a composição do oceano. Letra B. Outras consequências do aquecimento global são mudanças climáticas e aumento do nível de água. Tá certo, né, gente? A gente acabou de falar sobre isso. Letra C. Os principais gases relacionados ao aquecimento global são gás carbônico e gás metano. Isso também está certo, gente. Eu falei para vocês. Os 2 gases que causam o aquecimento global. Gás carbônico e gás metano. Letra D. A utilização de combustíveis fósseis, como o petróleo, petróleo é um combustível fóssil, eu falei, contribui para a intensificação do efeito estufa, provocando o aquecimento global. Isso é verdade? É. Então eu falei que a partir do petróleo, por exemplo, você produz o quê? Você produz gasolina. É um combustível fóssil. Então essa gasolina que é utilizada nos automóveis gera que gás? Gás carbônico e causa aquecimento global. Então tá tudo verdadeiro. Vamos para E. O CFC, clorofluorcarbono, que é utilizado em aerosóis, é o principal responsável pelo aquecimento global. Isso está errado, pessoal. Por quê? Já falou aqui que o aquecimento global é causado por esses 2 gases. Como é que vai ser causado por esses 2 e mais esse? Então a primeira coisa errada está aí. Você já elimina por causa disso. E segundo, que eu falei para vocês que o CFC ele causa um buraco na camada de ozônio e não aquecimento global. Olha a confusão aí. CFC causa buraco na camada de ozônio. Ok? Então, por isso que a letra E está totalmente errada. Vamos para a questão 5. Olha aí, tirei o textinho também, mas deixei a imagem. E aí está perguntando, através dessa imagem, que tipo de rocha vai ser formada, pessoal? Olha o que está acontecendo, que imagem legal. Aqui está tendo erosão, quem sabe está chovendo aqui, está levando alguns materiais aqui, alguns sedimentos, e eles estão se depositando cá embaixo. E aí eles estão se depositando e eles estão sofrendo compactação, ou seja, estão sendo achatados, comprimidos, até que finalmente vai se formar o quê? Uma nova rocha aqui. Que tipo de rocha é essa? É uma rocha sedimentar, letra B, porque ela está se formando a partir de sedimentos que estão sendo transportados aqui, pessoal. Então isso é uma rocha sedimentar, letra B. A rocha magmática é a mesma coisa de ígnea. Magmática e ígnea é uma rocha que é formada através do quê? Através da lava vulcânica, do magma. E a metamórfica é uma rocha que já existia e gerou outra, sofreu uma metamorfose, não é? E rocha subterrânea, isso aqui foi inventado. Que coisa, hein, pessoal? Tomara que ninguém tenha caído nessa. Vamos para a questão número 6. Também tirei aqui algum textinho e deixei o principal. Olha para isso. Observe os exemplos a seguir. Granito, arenito e mármore. E aí vem a questão. Essas rochas podem ser classificadas como o quê, pessoal? Vocês lembram disso? Ah, Leandro, esqueci e tal. Olha só. No resumo, eu coloquei para vocês nessa mesma ordem. Eu botei que o granito era o quê? Era uma rocha
magmática. E o arenito era uma rocha sedimentar formada de areia. E o mármore era uma rocha metamórfica, ela sofreu uma metamorfose e por isso que ela foi gerada. Então, vamos procurar qual é a letra, né? Magmática, sedimentar e metamórfica. Ah, tá aqui. Então, gente, a letra certa é a letra C. Respectivamente, né? Na ordem, né? Granito é a magmática, arenito, sedimentar e mármore, a metamórfica. Vamos para número 7, gente. Essa daí eu não mudei o texto não, gente. Essa daí eu deixei a questão todinha igual. A única coisa que eu tirei foi a imagem. Que eu tinha colocado uma imagem de um grilo, aliás, de um gafanhoto fossilizado. Aí eu retirei a imagem e deixei o texto todinho para vocês. Vamos ler aqui, ó. Ó que legal. Um aluno do Colégio Adventista de Itabuna. Esse aluno é você. Ao ver a imagem de um gafanhoto fossilizado que foi mostrada na aula de ciências, ó, veja abaixo, eu retirei a imagem. Disse que enterraria um gafanhoto em seu quintal. Ó, você falou que vai enterrar um gafanhoto no quintal. Com o objetivo de desenterrá-lo anos depois para saber se ele se transformaria num fóssil. O professor Leandro Reinaldo, no caso esse cara sou eu, respondeu de forma correta que foi que o professor Leandro respondeu? Ele tem que ter dado uma resposta certa. Então, 4 respostas aqui estão erradas. Você tem que achar qual foi a resposta certa do professor Leandro. Vamos ver, hein? Letra A. O gafanhoto iria virar um fóssil após alguns anos enterrado. É verdade isso, pessoal? Apenas se o buraco no chão tivesse 1 metro de profundidade. Oh, coitado! É só enterrar as coisas com 1 metro que tudo vira fóssil. É assim, pessoal? Claro que não, né? Brincadeira isso aí. Letra B. O gafanhoto só poderia virar um fóssil se ele fosse congelado antes. Gente, isso aqui foi para alegrar vocês a questão, ó. Então, tudo que vira fóssil primeiro tem que congelar? Claro que não, né, pessoal? Letra C. O gafanhoto não iria virar um fóssil, pois é impossível a formação de fóssil no Brasil. Gente, isso é falso também. Eu falei para vocês na aula que nos solos do Brasil tem muitas regiões que a gente encontra muitos fósseis. Então tem sim muitos fósseis no Brasil. O problema não é o solo. Letra D. O gafanhoto não poderia virar um fóssil devido ao não cumprimento de uma série de fatores, como por exemplo, soterramento rápido e ausência de oxigênio. Ô gente, isso tá certo, né? O cara disse isso. Na aula de revisão, inclusive, eu citei isso para vocês. Que existe uma série de condições para que se haja a formação de um fóssil. E aqui estão 2 delas, ó, soterramento rápido e ausência de oxigênio. Porque quando há oxigênio, há presença também de bactérias, há decomposição e o material é todo decomposto, não gera fóssil. Então realmente a D está correta. Vamos ver por que a E está errada. O gafanhoto seria fossilizado apenas se o aluno utilizasse luvas durante o procedimento. Ó, gente, não tem nada a ver. Evitando que as bactérias promovessem a decomposição do animal. Gente, não adianta usar luva. A bactéria está no solo, a bactéria está no ar, está em todo lugar. Então, dizer que vai usar luva para não ter bactéria, não tem nada a ver. Tá totalmente errada a letra E. Então era a letra D mesmo. Espero que você tenha acertado. Vamos para 8. A 8 eu botei um textinho, esse textinho na prova eu deixei ele organizadinho e tal, né, centralizado. E tá falando sobre a gravidade, a força gravitacional. Vamos ler esse textinho que ele é legal. A lei da gravidade é absoluta. Não adianta querer puxar quem quer descer. Demanda grande esforço para evitar. Ou levantar quem quer ficar deitado, sentado, estático. Gigantesco esforço exigirá. Só existe uma forma de contrapor essa lei. É o esforço próprio de não contentar-se em permanecer no lugar. Ó, que coisa, né? É bonito, viu? Tá bom, eu tô um pouco rouco aqui, senão eu ia fazer um drama. Me desculpa aí, pessoal, pela leitura. Mas vamos pra frente. Mas o fato é o seguinte. Você viu que ele falou que a lei da gravidade ela é absoluta. Falou também que ele quer puxar, ó. Ó, ela puxa. Se alguém quiser, ó, levantar, vai ter que vai exigir grande esforço. Então, ó, se quiser levantar, ela vai exigir grande esforço. Por quê? Porque ela puxa para baixo.
Então, já que a gente percebeu isso, vamos para a certa. Tem que marcar a certa. O texto deixa claro que a gravidade é responsável por exercer uma força vertical e para cima. Gente, tá errado isso. A força gravitacional não é para cima, ela puxa para baixo. Tá errada a. Número 2. B. O fato de a lei da gravidade ser absoluta significa dizer que a força gravitacional da Terra atua sobre todos os corpos do universo. Não, pessoal, eu falei para vocês que a força gravitacional da Terra atua sobre todos os corpos da Terra. Os corpos que estão até uma certa altura, aproximação da Terra. Se tá lá em outro planeta, então não tem como a força gravitacional atuar, porque ela tem um certo alcance. Tá errada B. Letra C. É impossível exercer uma força contrária à força gravitacional. É impossível não. Eu posso sim exercer uma força contrária, mas vai gastar o quê? Energia. Exigirá esforço. Letra D. Ao dizer que a lei da gravidade é absoluta, o autor propõe que essa força sempre atua da mesma forma, que é na vertical e para baixo. Isso, gente, isso está correto. A lei da gravidade ela é absoluta, porque é um fenômeno que se repete. Eu tô com o controle aqui, ó, dessa televisão na minha mão. Se eu soltar ele aqui 1000 vezes, ele sempre vai descer. Ele sempre vai descer. Por isso que a lei da gravidade é absoluta, eu falei para vocês. É um fenômeno que sempre vai se repetir. E é sempre para baixo. Exatamente, porque ela é uma força de atração e não de repulsão. Eu deixei isso claro. Letra E. Todas estão incorretas. Não. A D a gente viu que está correta, então tinha que marcar a letra D. Vamos para a 9. Aí eu botei esse desenho também. Eu botei esse desenho para vocês no resumo. Eu acho que na aula de revisão eu falei sobre ele. E esse desenho, gente, tem a ver com o quê? Tem a ver com o movimento de translação, que é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Eu falei que esse movimento ele dura 365 dias e 6 horas. E no textinho fala um pouquinho sobre esse movimento que eu tirei aqui da questão. Eu falei também que a Terra ela tem uma linha imaginária aqui, que é a linha do Equador, que divide ela em 2 hemisférios. Hemisfério norte em cima e o hemisfério sul embaixo. E eu falei que o planeta Terra está embaixo. O Brasil está embaixo, no hemisfério sul. E eu falei que a Terra tem uma certa inclinação, e à medida que ela vai girando ao redor do Sol, nesse período de 1 ano, que é a translação, a incidência solar vai variar. Então, por exemplo, em dezembro, a incidência solar é forte sobre o hemisfério sul. Já em junho, ela é forte no hemisfério norte. No sul, pega pouco sol. É por isso que em dezembro é verão no hemisfério sul. E quando chega em junho no hemisfério sul, já é inverno. Porque a incidência solar é maior no hemisfério norte e não no sul. Então sempre as estações do ano serão o contrário no hemisfério norte e sul. A gente está em junho, né? Está começando julho agora. Então vamos falar de junho. Enquanto que em junho aqui está batendo muito sol no hemisfério norte, está batendo pouco no hemisfério sul. Então no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Estados Unidos é verão, Brasil é inverno. Eu me lembro que eu falei isso para vocês na aula. Então agora vamos ler as alternativas. Número 1. O movimento que a Terra faz ao redor do Sol é chamado de translação e dura 365 dias e 6 horas. Verdade. Acabei de falar. A posição da Terra em relação ao Sol muda ao longo do ano. Verdade. Fazendo com que haja variação na incidência da radiação solar sobre a Terra. Isso mesmo. Esse fenômeno é responsável pelas estações do ano. Isso. Tudo certo. Nos meses de junho e dezembro, há ocorrência de primavera e outono, respectivamente, no Sul. Falso. Eu acabei de falar, em junho aqui no Sul é inverno. E em dezembro aqui no Sul é verão. E ele disse que junho é primavera e dezembro é outono. Totalmente errado essa número 3. Então quais são as verdadeiras? 1 e 2, letra A, pessoal. Tá morta essa questão. Vamos para a última. Questão 10. Eu botei uma chargezinha. Tinha um texto também que eu tirei. A Terra gira o tempo todo e a gente não percebe. Né? Que é um movimento de rotação, né, pessoal? Aí esse menino aqui, eu estou percebendo que o menino tá dando cambalhota, tá aprontando. Esse daqui é meio perturbado. Agora vamos para ler as alternativas. Não percebemos o movimento de rotação da Terra porque a sua velocidade não varia, ou seja, a Terra não acelera nem diminui a velocidade.
Totalmente verdade, gente. Isso a gente falou também. Então o que acontece? O movimento de rotação da Terra ele é constante, gente. Então, vocês lembram um pouco da lei da inércia aí, gente? Parece que o ano todo a gente volta nessa lei, né? Eu falei pra vocês lá no presencial, eu falei pra vocês no final da primeira unidade já à distância, falei pra vocês da segunda unidade já à distância também, e a gente tá voltando de novo aqui no final da segunda unidade falando de lei da inércia. Que é aquela lei, né, pessoal, de Newton, que ele diz que um corpo tende a permanecer como está. E a Terra ela está em movimento constante. Como a gente está em cima da Terra, a gente não sente esse movimento. Agora, se ela acelerasse ou diminuísse a velocidade, aí a gente ia sentir, a gente ia ser jogado para frente ou para trás. Que nem a gente dentro de um ônibus. O ônibus está andando ali a 40 km por hora, você está sentado, você não sente. Agora, quando ele freia, você é jogado. Então, por isso que a gente acaba não sentindo o movimento da Terra, porque a gente está se movimentando junto com ela e ela não acelera nem diminui. Número 2. Se não houvesse rotação, haveria superaquecimento do lado da Terra que estivesse voltado ao Sol. Exatamente. Falei na aula, falei na revisão. Se não tivesse a rotação, a Terra ia ficar parada. Ela parada, o lado voltado para o Sol ia ficar muito quente. Iria aquecer muito, aquecer muito. Muito. Eu falei que todo mundo ia morrer queimado. Falei bem assim ainda. Então tá certo. Número 3. A rotação da Terra influencia a movimentação dos ventos e correntes marítimas. Tá correto também, isso tá no livro de vocês e eu comentei também, tá no resumo que eu publiquei lá no Eclésio sobre esse assunto. Que a rotação da Terra, ela tem influência sobre vários fenômenos e esses dois são os principais que influenciam inclusive no nosso clima, né, pessoal? A rotação da Terra influencia no nosso clima. Então a gente tá vendo que tá tudo certo, era a letra D verdadeira. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui a correção da prova. Aí eu trouxe de novo aquele slide para a gente encerrar com ele. Esses, vocês podem ver que realmente os pontos principais em vermelho aqui, ó, de cada capítulo foram abordados nas questões. Então eu elaborei as questões para vocês em cima realmente do principal que a gente trabalhou em cada um dos capítulos, que é o principal conhecimento que vocês precisam ter sobre essa área. E aí eu vou trazer aqui para mim agora para a gente poder encerrar. Então, pessoal, nós estamos fechando a aula por aqui, essa correção do provão. No dia do provão eu fiquei muito feliz porque muitos de vocês tiraram nota máxima, tiraram 10. Então, assim, quando eu vi aquela nota lá, vários de vocês tirando 10, eu me controlei, eu ia chorar muito. Brincadeira, pessoal. Também não precisa tanto, né? Ia chorar nada, mas assim... Mas eu gostei, fiquei muito feliz que vários de vocês tiraram nota 10, tiraram nota 9, nota 8. Alguns de vocês não foram tão bem, é verdade. Mas vocês tiveram essa oportunidade agora de revisão. Espero que vocês vejam aí realmente quais são os pontos principais que a gente trabalhou nessa unidade, para que na próxima semana a gente comece a terceira unidade, né, os conteúdos propriamente da terceira unidade com chave de ouro, vocês tendo uma base adequada, e eu tenho certeza então que vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? Então, contem comigo, qualquer coisa é só mandar mensagens, já tem meu WhatsApp, tem lá um resuminho para vocês lerem lá no Eclésio. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!